Então, meus amigos, minhas amigas, vamos dar início ao nosso curso de geometria plana dentro da especialização em matemática, ok? Então, pessoal, a gente vai aqui cumprir todas as etapas onde eu dividi aqui os principais conteúdos para que a gente possa aplicar dentro dessa geometria plana. Um item que eu julgo importante, pessoal, para que a gente possa, vamos dizer assim, estudar e ter uma ferramenta como grande diferencial na resolução de questões de um nível mais elevado, é a parte de congruência de triângulos, em especial. A gente aproveita para falar também da congruência de figuras planas, não só de triângulos. Tudo bem? Então, a gente vai ver a parte de triângulos congruentes, assim como polígono, circunferência, e ver a congruência ainda de alguns elementos, tais como o segmento e ângulos. Eu queria que vocês, pessoal, tivessem aqui a clareza do que significa esta congruência e onde é que nós vamos aplicá-la, tá bom? Então, a geometria plana, pessoal, ela dispõe de muitas ferramentas para que a gente possa estar aplicando na resolução de questões. Inclusive, pessoal, a gente vai perceber que na demonstração de alguns teoremas, a gente vai precisar dos chamados postulados. Então, a gente já começa aqui falando para vocês, rapidinho, a diferença entre postulado e teorema. Os postulados, pessoal, dentro da geometria plana, significam o quê? Significa tão somente afirmações que você não precisa citar, fazer alguma demonstração. Como, por exemplo, eu poderia dizer com o postulado da determinação, dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, isso aí nada mais é do que um postulado, e você não precisa demonstrar. Já os teoremas são afirmações que você tem que fazer uma demonstração. Então, para que a gente possa iniciar o nosso curso aqui de geometria plana, pessoal, a gente vai dar ênfase à chamada congruência, ok? Sendo que essa congruência é uma das ferramentas que a gente vai utilizar para que a gente possa, vamos dizer assim, resolver questões interessantes dentro de argumentações que a gente precisa para comprovar aquilo que a gente quer demonstrar. Bacana? Então, a palavra congruência significa o quê? Medidas iguais. Então, se eu partir do princípio que eu tenho dois segmentos, onde esse segmento tem medidas, se essa medida de AB é igual à medida de CD, então eu posso dizer que são segmentos congruentes. Então, aqui eu estou representando o segmento onde, pelos extremos, onde começa, onde termina, os pontos extremos. Essa barrinha, pessoal, identifica o segmento. Isso aqui significa congruente. Então, significa dizer que AB é congruente a CD. Isso só ocorre se somente se a medida do segmento primeiro for igual à medida do segmento segundo. Tudo bem? E você sabe, pessoal, que para medir, você precisa de uma unidade. A unidade, pessoal, é exatamente utilizada para você fazer a chamada o quê? Medida. Então, vamos supor, né, por hipótese aqui, vamos supor que eu adote isso aqui como unidade, ó. Uma unidade, tudo bem? Uma unidade. Então, quantas vezes essa unidade cabe dentro desse segmento? Então, aqui, através só de uma rápida comparação, eu percebo que aqui eu escrevi quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, naturalmente, aqui eu tenho que escrever quantas unidades? 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui também eu vou ter que escrever 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, esse U aqui, eu estou chamando de unidade. Unidade. Essa unidade, pessoal, representa o quê? Representa a minha ideia de comparação. Então, quantas vezes a unidade cabe dentro do segmento AB? Então, aqui eu estou adotando que isso foi 5 vezes. Então, esta medida aqui, esta medida do segmento AB, ela passa a ser agora 5 unidades. 5 unidades. Tá bom? Da mesma forma que esta medida do segmento CD também é 5 unidades. Então, quando você ouvir congruência, significa medidas iguais. E para você medir,
você precisa de uma unidade. Em se tratando de ângulos, pessoal, segue a mesma ideia. Professor, então, qual a unidade para medir ângulos? Você pode medir na unidade grau ou na unidade o quê? Radiano, tá bom? Então, se a medida do ângulo primeiro é igual à medida do ângulo segundo, se as medidas são iguais, significa dizer o quê? Significa dizer que são ângulos congruentes, medidas iguais. Aqui eu adotei uma unidade, aqui eu poderia adotar aqui a unidade de comprimento, aqui eu posso adotar uma unidade grau ou radiano. Bom, com relação aos triângulos congruentes, pessoal, nós temos o quê? Você sabe que triângulo tem elementos tais como segmentos, vértices, ângulos. Eu vou dar prioridade aqui a dois elementos. Quais são eles? Os segmentos e os ângulos. Então, vamos supor que esse ângulo de vértice A seja congruente ao ângulo de vértice M, de Maria. Ó. Esse ângulo de vértice B seja congruente ao vértice N, B e N. E, finalmente, o ângulo de vértice C seja congruente ao vértice P. Ora, além dos ângulos ordenadamente congruentes, nós temos os lados. Por exemplo, o lado AB é congruente ao lado MN. O lado BC é congruente ao lado NP. E o lado AC é congruente ao lado MP. Aqui estão, né, as devidas congruências. Ora, se ângulos e lados ordenadamente são congruentes, então o triângulo primeiro é congruente ao triângulo segundo. Professor, mas nesse caso, eu tenho que garantir essa congruência apenas quando os 6 elementos são congruentes? Para isso, pessoal, nós temos aqui alguns casos de congruência, que é o LAL, né, o famoso lado, ângulo, lado. Nós temos o ângulo, lado, ângulo, LLL, lado, ângulo, ângulo oposto, não é isso? E um caso especial, que é o cateto e hipotenusa. Então, observe, se você, por exemplo, tem um lado, vamos supor que AC seja congruente a MP, ok? Isso aqui é um lado qualquer, ok? Bom, aí eu vou supor que este ângulo A seja congruente ao ângulo M de Maria. E o lado AB é congruente a MN. Então, você pode dizer que se esses dois lados são congruentes, certo? Esse outro par de lados é congruente. E o ângulo formado por eles também são congruentes, então eu posso garantir esses dois triângulos são congruentes. Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai particularizar isso aqui e ver com maiores detalhes. Por exemplo, aqui eu estou apenas relacionando os casos de congruências. E através dele, pessoal, a gente já pode resolver algumas questões bem interessantes. Aí eu trago para você aqui esses casos especiais, ou seja, casos de congruência, que são afirmações suficientes para que eu garanta que um triângulo seja congruente ao outro. Tudo bem? Bom, bora ver um exemplozinho aqui, ó. Olha que coisa interessante, ó. São construídos exteriormente ao triângulo ABC os triângulos ABM, eles são equiláteros, não é isso? BCN, ACP. Prove que NA é igual a NP, que é igual a CM. Pessoal, quando eu falo que um segmento tem medida igual ao outro, eu estou dizendo que que eles são congruentes. Tá bom? Aí está a figura para que você possa, né, verificar como é que vai proceder. Então, deixa eu colocar essa observação bem aqui para vocês. Ó. O que eu estou falando para vocês? Ó? Dizendo o seguinte, ó. Quando eu escrevo assim, ó, eu digo ó, que NA é igual a BP. Na verdade, eu estou dizendo que a medida do segmento NA é igual à medida do segmento BP. O que isto implica? Dizer o quê? Que o segmento NA é congruente ao segmento BP. Isso aqui, pessoal, é uma pura convenção. Quando eu escrevo esta barrinha aqui em cima, eu estou falando do segmento. Então, o segmento é congruente a outro. E aqui você está verificando que uma medida é igual a outra. Tem determinados autores, pessoal, que fazem exatamente o contrário. Chama isso aqui de medida, isso aqui de segmento. Porém, isso aqui não é o mais importante, né? O mais importante é a gente fazer uso da ferramenta dentro dessa questão que a gente quer, da parte de congruência. Tudo bem? Então, pessoal, como é que seria essa prova? Como é que eu vou fazer essa prova? Onde
Antes de mais nada, pessoal, entenda o seguinte, ó. Eu quero provar que o NA ele é congruente a BP, que é congruente a CM. Então, como é que seria essa prova aqui? Ó, então, eu tenho que primeiro identificar o que é a minha hipótese. O que é hipótese, pessoal? A minha hipótese é que esses três triângulos, ó, o A, o B, o M, ele é equilátero. O segundo triângulo, BCN, também é equilátero. E o terceiro que eu não desenhei aqui, até por falta de espaço, tá bom? Mas como a gente vai fazer esses dois aqui, você faz o terceiro sem nenhum problema, que seria o ACP, certo? Então, isso aqui é a minha hipótese, quer dizer, eles são triângulos equiláteros. O que é que eu quero provar? Então, quando eu faço o segmento MC do ponto M ao ponto C, o segmento AN do ponto A para o ponto N, eu quero provar que eles são iguais. Isso para qualquer que seja o triângulo ABC, pessoal, qualquer que seja. Então, vamos começar usando aqui as nossas hipóteses. Se o triângulo ABM ele é equilátero, então essa medida equivale a essa, que equivale a essa aqui, ó. Aí eu estou usando, pessoal, aqui uma anotaçãozinha, que se eu boto um tracinho, as medidas são iguais, tá bom? Já para o segundo triângulo, da mesma forma, ó, BN tem a mesma medida de CN, que tem a mesma medida de BC, ó. São medidas iguais. Por que, professor? Porque os triângulos são equiláteros. Meus amigos, além dos três lados com medidas iguais, o que é que a gente aprende? A gente aprende que os três ângulos têm medidas iguais. Aqui é 60, né? Esse segundo é 60, o terceiro é 60, que eu não vou escrever. Da mesma forma aqui, ó. Aqui é 60, o do vértice N de Naí é 60 e do vértice C também é 60. Muito bem. Então, eu estou utilizando as minhas hipóteses para que eu possa garantir que a medida do NA... Então, pessoal, vou provar aqui, ó. Vou provar que NA ele tem a mesma medida de CM, tá bom? Vou provar isso. Eu provando isso aqui, pessoal, provar para o terceiro fica mais fácil. Que é exatamente análogo. Então, pela figura que está aqui, eu vou provar isso aqui. Show de bola? Então, pessoal, qual será aqui a nossa estratégia para fazer essa prova? Ó, a nossa estratégia aqui, pessoal, é a seguinte. A gente vai mostrar para você um par de triângulos de tal forma que ele seja o quê? Que ele seja congruente, tá bom? Professor, que triângulo a gente vai trabalhar para que eles sejam congruentes? Então, pessoal, a gente vai trabalhar o seguinte triângulo. Eu poderia iniciar aqui chamando a atenção de vocês, ó, que este ângulo aqui é um ângulo alfa qualquer. Pronto, que é o ângulo de vértice B, tá bom? Aí eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, de dois triângulos que aqui vão aparecer. Eu vou aqui destacar dessa canetinha, vou botar uma canetinha azul aqui, ó. Vou destacar aqui o primeiro triângulo, ó. Eu vou destacar esse triângulo aqui, ó. M, B, MBC. Estou destacando esse triângulo bem aqui, ó. MBC. Pronto. MBC. Então, eu vou mostrar para você aqui o triângulo. Qual é o triângulo aqui, professor? MBC. MBC. Ele vai ser congruente, pessoal, a qual triângulo? Eu vou pintar só parte dele para não ficar, né? Para não ficar aqui desorganizado. Aí eu vou pegar agora, pessoal, outro triângulo, ó, que é o triângulo BNBA. Isso aqui, de vermelho aqui, ó. NBA. Pronto. Eu não vou pintar essa partezinha, não. Vou deixar aqui, ó. Pronto. NBA. Aí, a minha intenção é mostrar para vocês que esse par de triângulos aqui, são triângulos o quê? São triângulos congruentes. Então, qual seria agora? Vamos botar aqui as letrinhas. Seria o A,
Então, essa é a minha intenção. Então, eu vou começar a mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu quero que você perceba que o lado BM, a medida de BM, ela é igual, BM está no triângulo azul, tá bom? Fica mais fácil você entender assim. No triângulo vermelho, que é o ABN, vai ser igual ao AB. BM é igual a AB. A medida do segmento BM é igual a AB. Por outro lado, pessoal, no MBC, aqui não é 60 mais alfa. Então, o triângulo, aqui o ângulo MBC tem a mesma medida no triângulo ABN de vértice B, Então, eu vou chamar de ABN. ABN. Perfeito. E para encerrar, pessoal, nesse triângulo azul, que é o MBC, o lado BC tem a mesma medida, né? Aqui não tem duas marcas, tem a mesma medida do BN. Pronto. Então, essas informações, pessoal, garantem o quê? Garantem que o triângulo azul, que é o MBC, ele é congruente ao triângulo vermelho, que é o ABN. Só um minutinho aqui que eu vou usar aqui a baixinha, vem aqui o ABN. Beleza. ABN. Qual o caso, pessoal? Pelo caso LAL. Pronto. Então, vamos ver se vocês entenderam. O triângulo MBC, eu estou garantindo para você que o lado MB, ou BM, né, tem a mesma medida do lado BA, que aqui tem uma marca e tem uma marca. Confere? Tá aqui. Esse triângulo azul tem este ângulo de vértice B, que é 60 mais alfa. Esse triângulo vermelho tem esse mesmo vértice B de 60 mais alfa. Então, eles são iguais. E para encerrar, no triângulo azul, BC tem duas marcas, confere? No triângulo vermelho, BN tem duas marcas, então eles são iguais. Então, se você tem dois lados ordenadamente congruentes e o ângulo formado por eles congruentes, então você tem que o triângulo primeiro, que é MBC, ele é congruente ao triângulo segundo, que é ABN, pelo caso LAL. Muito bem. Agora, pessoal, se isso é verdade, o que é que eu posso aqui garantir? Logo, percebam, quem está oposto a 60 mais alfa? Quem está oposto a 60 mais alfa? Vamos começar pelo triângulo vermelho. É o ABN. Quem está oposto a 60 mais alfa? É AN ou NA. Então, NA ou AN vai ter a mesma medida. Quem está oposto a 60 mais alfa no triângulo azul, que é o MBC, é exatamente CM. Pronto. Então, bem aqui, a gente está mostrando que esses segmentos são congruentes. De forma análoga, pessoal, você pode mostrar que existe também esta congruência para um terceiro triângulo que está aqui, de AC, né? Abaixo, você pode mostrar usando um outro par de triângulos. Você pode fazer até como exercício e você vai ter essa mesma facilidade. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou garantindo essa congruência de dois segmentos graças a uma congruência que eu estou chamando congruência de triângulos. Show de bola? Beleza. Bom, então agora, pessoal, eu vou fazer aqui um exemplo 2, que é uma aplicação importantíssima. Mostre que se P é um ponto da bissetriz do ângulo AOB, então a distância de P à reta AO é igual à distância de P à reta BO. Então, vamos supor que o ponto P seja esse. Pronto. Então, o que é que eu quero que você mostre? Olha só. Aqui existe um ângulo. Este ângulo é um ângulo qualquer. Eu estou supondo que OP é bissetriz. Se OP é bissetriz, a distância de P para o lado
OA, a distância de P para o lado OB é exatamente a mesma. Pessoal, isso aqui, pessoal, é uma propriedade que resolve também muitas questões, teoricamente difíceis, mas usando essa propriedade ela fica fácil, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, ó, quando você for fazer qualquer demonstração, pessoal, olha o que é hipótese e olha o que é tese, tá bom? Separe sempre isso. É importante que você tenha clareza. O que é a hipótese aqui? A hipótese, pessoal, é que esse OP, né? Botar assim, a semi-reta OP, é bissetriz do ângulo, qual ângulo? AOB, né? Do ângulo AOB. Pronto. O que é a tese, pessoal? O que é que eu quero provar? O que é que eu quero provar? Eu quero provar que a distância de P para o primeiro lado, que é o segmento PA, né? Tem a mesma medida a distância do ponto O para o lado OB, que é PB. Aí você lembra aqui com felicidade, pessoal, que a distância de um ponto para uma reta é a menor distância, sempre formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Isso aí é uma coisa bem interessante e básica. Bom, pessoal, então como é que ficaria essa demonstração? Você poderia fazer o seguinte, ó. Você poderia fazer o seguinte. Se isso aqui é uma bissetriz, se essa medida aqui é alfa, isso aqui também é alfa, confere? Beleza. Aí, pessoal, eu poderia usar o seguinte, ó, eu vou mostrar para você que, olha o triângulo, no triângulo, vamos botar aqui, OPA, OPA. Eu vou pedir para você ver o triângulo OPB, OPB. O que é que nós temos, pessoal? Que esse ângulo aqui é congruente a esse, ó. Ou seja, eu posso colocar assim, a medida, né, do ângulo AOP é a mesma medida do ângulo BOP. BOP. Tudo é alfa, tá bom? Eu quero também chamar a atenção de vocês que este ângulo aqui, ó, é 90, que é 90, né? Então, a medida do ângulo OAP é igual à medida do ângulo OPB, ok? Então, esse aqui, ó, essas medidas são iguais a alfa, essas aqui são iguais a 90, ó. Confere? E ainda, pessoal, esse lado OP, ele é comum, ó. Esse lado OP é comum aos triângulos. É comum aos triângulos. Então, aqui, pessoal, eu já posso garantir com essas três informações aqui, sobre esses triângulos, que o primeiro, ele é congruente ao segundo pelo caso LAAO. Tudo bem? Então, isto implica que o triângulo OPA é congruente ao triângulo OPB pelo caso, qual seria, pessoal? Lado, ângulo oposto, ó. LAAO. Certo? Ora, mas se isso é verdade, o que é que eu posso garantir? Logo, quem está oposto a alfa é PA. Quem está oposto a alfa aqui? PB. Então, PA é igual a PB, ó. É o que nós queríamos mostrar. Então, o que é que fica dito aí, pessoal? Qualquer que seja o ponto que está sobre uma bissetriz, ele está a uma mesma distância dos lados da bissetriz. Agora, pessoal, você vai ver uma coisa interessante, ó. Essa propriedadezinha resolve muitas questões. Olha que questão interessante, ó. Aqui você tem um quadrilátero qualquer, ABCD, tá bom? Aí eu tracei as diagonais dele. A diagonal DB
e a diagonal AC, ó. Perfeito. Então, essa diagonal primeira aqui, ela dividiu esse ângulo em dois ângulos de 60 graus, ó. Já aqui, 40 e 70, ó. Se isso é verdade, determine a medida do ângulo AEB, ó. AEB. Então, ele quer saber exatamente quanto é que vale este ângulo aqui, ó. AEB. É esse aqui, ó. Que eu vou chamá-lo de alfa, ó. É esse aqui, ó. Então, pessoal, se você usar aquele teorema de que diz que a soma dos lados, a soma dos ângulos internos é 180, você nunca vai conseguir fazer essa questão. Então, você pode até parar o vídeo, né, e tentar resolvê-la, se a pergunta é esta aí, para ver se você consegue. Caso você não consiga, uma das saídas que a gente pode montar, pessoal, sabe qual é? É usar essa propriedade que eu acabei de mostrar para vocês. Ela fica bem interessante, ó. Então, vamos supor que eu faço o prolongamento de AB, ó. Estou fazendo meio que o prolongamento de AB, ó. Só um minutinho aqui, ó. Eu vou fazer aqui, mesmo na mão aqui, ó. Peraí, pronto, prolongamento aqui, ó. Se eu faço prolongamento, pessoal, você percebe que isso aqui é um ângulo raso de 180, né? Se aqui é 40, isso aqui é 70, que dá 110. 110 para 180, então bem aqui vai ser quanto? 70 graus, ó. Pronto. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Se eu fizer o prolongamento aqui, ó, aqui também é um ângulo raso, que dá 120. Então, para 180, isso aqui vai ser quanto? 60. Pronto. Então, o que é que você vai perceber? Você vai perceber uma coisa interessante, ó. Se você levar em consideração o triângulo A, B, D, DC é bissetriz externa do ângulo D, ó. Por quê? Porque se aqui é 60, se aqui é 60, isso aqui é bissetriz. Certo? Então, eu vou anotar bem aqui, ó. O que é que eu vou anotar? Que no triângulo AB, né? Deixa eu botar aqui a borrachinha aqui, pessoal. Por favor, peraí. Só um instantinho aí, por favor. Deixa eu pegar bem aqui a borrachinha aqui pra gente organizar aqui. Peraí. Pronto. Aqui é tranquilo. Então, o triângulo ABD, ó. No triângulo ABD, o que é que nós temos aí? Nós temos que DC é bissetriz externa do ângulo D, né? BD é bissetriz externa Vou botar assim, pessoal, de D, ó, tá bom? Vou pedir permissão para escrever só isso. E ainda, pessoal, BC também, ó. BC é bissetriz externa de B. Ora, você acabou de assistir que se esse ponto está sobre a bissetriz, está a mesma distância dos lados, não? Então, se você descer aqui uma perpendicular, ó, de C, ó, uma perpendicular de C, ó. Estou tentando aqui traçar na mão mesmo aqui, pessoal, que acho que vai dar certo. Pronto. Vem aqui uma perpendicular, ó. E se eu traçar uma outra perpendicular aqui, ó, vamos lá. Aí eu posso garantir que essas distâncias são iguais. Acabei de provar para você, ó. Bem aqui é 90 graus. Então, se aqui tem duas marcas, aqui também vai ter duas marcas. Isso porque eu estou levando em consideração a bissetriz BC. Então, C está a mesma distância dos lados, que é esse aqui. Eu vou chamar aqui de um ponto F qualquer, né? Que é o lado BF e o lado BD. Se você levar em consideração esse C pertence à bissetriz do ângulo D de dado, acontece a mesma coisa, ó. Então, eu vou traçar aqui uma outra perpendicular, ó, daqui para cá, ó, tá bom? E uma terceira perpendicular aqui, ó. Pronto, ó. Beleza, bem aqui. Vou botar aqui um ponto G qualquer. Então, o que é que você está percebendo? Você está percebendo que esse ponto C está tanto na bissetriz BC como na bissetriz
DC. Deixa eu pegar aqui o cursor para você acompanhar a explicação. Bem aqui, ó. Então, a distância do ponto C para cá, ó, 90 graus, ó, é a mesma de C para F. Mas só que a distância do ponto C para esse ponto aqui, que é 90 graus, ó, é a mesma daqui para cá também, ó. Quer dizer, aqui merece duas marcas, ó. Deixa eu botar bem aqui, duas marcas, ó. O que é que você percebe, pessoal? Você percebe uma coisa interessantíssima. Ó. Se você olhar para este ângulo de vértice A, quais são os lados deles? Ó? AF e AG. Ó. Ora, AF e AG. Perceba que esse ponto C está a uma distância CF e uma distância CG, ó, que são iguais. Então, esse AC é uma bissetriz de A. Opa, se é bissetriz, se aqui é uma medida X, aqui também vai ser uma medida X. Ó. Então, vamos ver se vocês entenderam. Ó. Olha a grande sacada aí, pessoal. A grande sacada é que CF é congruente a este... Vou botar um pontinho bem aqui, que eu não botei, mas eu posso botar bem aqui, rapidinho. Vou botar aqui um ponto H. Pronto. Então, o que é que eu estou garantindo para vocês aí? Ó? Que CF é congruente a CH. E CH é congruente a CG. Por transitividade, CF é congruente a CG. Ó. Logo, AC é uma bissetriz. Se AC é uma bissetriz, aí fica fácil. Por que fica fácil? Pessoal, eu não vou escrever isso que eu falei, eu acredito que dê para você resolver, tá bom? O que é que eu vou escrever agora? Só vou escrever o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui no triângulo ABD, o que é que nós temos? Nós temos que 60 mais 40, mais esse ângulo de vértice A, dá 180, não é isso? Então, naturalmente, esse vértice A vai dar quanto? Aqui dá 100 para 180, 80. Então, isso implica que a nossa medida X vale quanto, meus amigos? Já que a bissetriz é 40, né? Ora, se essa medida aqui é 40, é fácil você dizer que esse alfa é quanto? 40 mais 40, 80, o alfa tem que ser o quê? 100. Então, se você pegar no triângulo ABE, o que é que nós temos? Nós temos que 40, não é isso? Mais 40, mais alfa, vai dar quanto? 180. Então, o que é o nosso alfa? É exatamente 100 graus. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, é uma questão muito interessante e ela foi resolvida com simplicidade, né? Sem maiores complicações. Show de bola? Beleza. Bom, agora aqui, pessoal, eu vou apresentar os triângulos congruentes de uma forma mais detalhada para vocês. Ó. Pronto, foi o que eu falei lá anteriormente. Ó. Se ângulos e lados são congruentes, os triângulos são congruentes. Aí quais são os casos aqui? Aí nós temos que esses casos, pessoal, o critério de congruência é a questão de você ter informações suficientes para você ter como um triângulo é congruente ao outro, tudo bem? Aí o que é que vai acontecer? Eu vou tornar um dos casos um axioma. Lembra o que é um axioma? É uma informação que você não precisa demonstrá-la. Ou, se você preferir, um postulado. A partir dele, você pode demonstrar os demais. Tá bom? Porque um é aquela ideia primitiva. Os demais você demonstra. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro caso com um axioma. O que é que ele diz aqui? Diz o quê? Se dois lados são congruentes, o AB congruente ao MN, o BC congruente ao NP. Eu coloquei pela cor, azul, azul, verde, verde, né? Dois lados ordenadamente congruentes. E o ângulo formado entre eles congruentes, então o triângulo primeiro é congruente ao triângulo segundo. Isso aqui é show de bola. Então isso aqui a gente vai ter como um axioma, um postulado. A partir dele, pessoal, você pode demonstrar os outros. Ó. Por exemplo, ó, bora lá. Vamos pegar aqui logo um teoremazinho que é muito poderoso. Ó, o teorema do triângulo isósceles. Se um triângulo tem dois lados congruentes, então os ângulos opostos a eles também são congruentes. Então, o que é que você tem aqui? O isósceles, onde AB é congruente a BC, ó, a. Então, como é que eu provo que este ângulo primeiro é congruente ao segundo? Professor, quem está oposto a esses ângulos? A esses lados congruentes. Aí você pode mostrar bem aqui, ó.
quem está oposto ao ângulo A é este cara aqui, ó, que eu chamo de alfa. Quem está oposto a isso aqui, eu chamo de alfa. Então, a gente vai mostrar que esses ângulos da base são congruentes. Aí, como é que você prova isso, pessoal? Então, se os lados são congruentes, os ângulos são congruentes. Aí, você já sabe que na demonstração, isso aqui é chamado de quê? Hipótese. Isso aqui é chamado de quê? De tese, tá bom? Então, como é que fica a demonstração? Bem facinho, ó. Tá aí, né, a nossa hipótese e a nossa tese. Aí, o que é que eu vou fazer? Ó, o que eu vou traçar aqui? Eu vou traçar BM com M pertencente a AC, tal que a medida deste ângulo primeiro seja igual ao do ângulo segundo. Ó. Ou seja, ABM tem a mesma medida de CBM. Ó. Vou chamar de θ. Ora, se isso é verdade, pessoal, você tem o quê? Que AB é congruente a BC por hipótese. Por construção, ABM é congruente a CBM. E nós temos que esse BM é um lado comum. Ó. Opa, então eu tenho que caso aqui? LAL, que é o que eu acabei de mostrar para vocês como postulado. Então, o triângulo à esquerda de BM é congruente ao triângulo à direita de BM. Então, quem está oposto a BM? Alfa. Quem está oposto a BM? Beta. Então, eu posso garantir que alfa é igual a beta, pelo caso LAL. Bem simplesinho, né? Ora, por que, pessoal, que isso aqui se torna uma ferramenta poderosa? Porque aqui a gente pode responder muitas questões elegantes. Mas antes de responder uma, bora mostrar aqui o ALA, que é ângulo, lado e ângulo. Então, eu tenho aqui, ó, este ângulo de vértice A, ele é congruente ao ângulo de vértice M. O lado AC é congruente a MP. E o de vértice C de casa é congruente ao vértice P de Paulo. Então, o triângulo primeiro é congruente ao triângulo segundo. Como é que ficaria, pessoal? A demonstração desse teorema, para provar isso. Então, a gente tem que partir do seguinte princípio. Ó. Tá aqui os casos, né, que eu quero provar. Quero provar que o triângulo primeiro é congruente ao triângulo segundo. Perfeito. Ó, basta provar, pessoal, que AB é congruente a quem? A MN. Se eu provar isso, morreu. Porque fica o caso anterior. Qual seria o caso anterior, professor? LAL. Porque eu já sei que este ângulo é congruente a este, ó, o AM. Eu já sei que MB é congruente a AC, ó. Tá bem aqui, ó. Isso aqui são as hipóteses que eu tenho, né? Então, moral da história. Se AB é diferente de MN, eu posso ter o maior ou menor. Vamos supor, pessoal, que seja menor. Tá bom? Então, eu estou colocando um ponto Q. Aqui, pessoal, eu estou supondo que MN é menor do que AB, tá bom? Vou só fazer aqui essa retificaçãozinha aqui. Eu estou supondo que esse lado MN é menor que AB. Deixa eu ver aqui.